Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer pela sua audiência, por estarmos sempre juntos aqui, meditando sobre a nossa espiritualidade. Então vamos convidá-los agora para fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, nos abençoe, nos ilumine, para que em sintonia contigo, Senhor, possamos rever nossos conceitos, nossos valores e estarmos em plena sintonia com a espiritualidade maior que nos coordena. Abençoe, Senhor, cada lar, cada família, cada ser que está conectado conosco nesse instante. Graças te damos, Senhor, que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante, muito polêmico, não é? Nós vamos falar sobre pecado por pensamento, adultério. Vamos falar um pouco sobre esse assunto, né? Um assunto interessante e que requer de nós algumas análises mais profundas, visto que após a fala de Jesus sobre esse assunto, né, já se passaram 2000 anos e muita coisa mudou nesse período, e o que realmente ficou dessa mensagem para nós de importância para que a gente possa refletir em torno deste assunto. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 27 e 28, Jesus vem dizer exatamente isso, porque na época as pessoas tinham um conceito, do adultério de algo muito grave, tanto que a mulher adúltera ela era apedrejada em praça pública. O homem, naturalmente, não, porque numa sociedade machista, o homem podia tudo, a mulher não podia nada. Então, quando ela cometia adultério, ela era apedrejada, tá certo? De maneira que o adultério era algo gravíssimo, tá certo? Onde a sociedade, ela criava toda essa situação onde a mulher tinha que ter o caráter de pureza, ela tinha que ser pura, e pureza na mentalidade deles era não fazer sexo, tá certo? Então o conceito de pureza estava relacionado com a sua sexualidade. Um verdadeiro absurdo, uma verdadeira piada, tá certo? O que acontecia naquele momento. Você imagina quantas mulheres foram apedrejadas em praça pública em função da questão do adultério, sendo que, na grande parte das vezes, o homem é o principal responsável por esses adultérios. Então, numa sociedade daquele período, olha o que Jesus disse interessante. Ele disse, o adultério em si não é tão grave. O mais grave é quando você pensa, só de você pensar você já está cometendo adultério. Então, pior do que o ato do adultério é o pensamento do adultério. Então, Jesus vai além. Ele diz que o mais grave seria o próprio pensamento, que é o que alimenta, o desejo do adultério em si. Então, Jesus fez a gente repensar os conceitos, rever uma série de coisas. Quando ele diz atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, ele sabia que nenhum de nós é isento, de cometer adultérios. Todos nós somos suscetíveis. E hoje nós vamos ver uma visão mais ampla do adultério, que não está relacionado só à sexualidade, mas tudo que você adultera, tudo que você altera para mais ou para menos, chama adultério. Você está adulterando. Quando você adultera um combustível, você é um adúltero. Quantos donos de postos de gasolina são adúlteros e colocam água nas suas bombas? Quantos fazendeiros adúlteros que colocam água no leite para aumentar o leite, não é? É adúltero. Quantos empregados que não fazem o seu trabalho, adulterando, tá certo? As normas de conduta da empresa, é adúltero. E assim por diante, não é? Quando você infringe uma lei do trânsito, você está adulterando aquela lei, alterando, burlando a lei. Então, você é um adúltero do trânsito e assim por diante. Então, o conceito de adultério, ele é muito mais profundo do que o ato sexual em si, que é ao qual as pessoas já de imediatamente começam a pensar. Mas eu queria fazer uma reflexão importante em relação ao que é pecado, Porque o título é Pecado por Pensamento. A gente tem muito esse negócio, você vai cometer pecado, isso é um pecado. Afinal de contas, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que
Deus não gosta, que Papai do céu não gosta. Como assim, meu amigo? Então, na verdade, nós vamos perceber que o pecado em si seria todo e qualquer ato que contraria as leis divinas, as leis naturais. Então é isso que nós precisamos ficar em alerta, tá certo? Existe uma preocupação grande nossa de não estar causando dano, não é, a Deus, de não deixar Deus magoado. Mas essa é uma postura infantil, porque Deus não se magoa com as nossas atitudes, não é? É como aquela criança que diz assim, não vou fazer isso porque papai não gosta, ele vai ficar chateado. Então a criança não faz, não é porque não deve ser feito, e ela não tem consciência do porquê de não fazer, ela simplesmente não quer agradar a Deus, não quer desagradar ao papai. Então essa postura é uma postura infantil, é uma postura pobre da nossa parte, porque nós não podemos ficar com essa mentalidade de que Deus vai ficar chateado conosco, Deus vai ficar magoado, Deus vai não nos perdoar pelas nossas ofensas, porque nós não perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Então é uma mentalidade pobre, porque não é esse o objetivo. A criança deve deixar de fazer essa ou aquela danadeza, porque ela tem que entender que se ela fizer, ela vai colher o fruto amargo dessa danadeza. Quem planta, colhe. Se ela desobedecer às leis, ela vai sofrer as consequências dessa desobediência. Ela sofre, não é Deus que pune ninguém, não. Aí as pessoas antigas tinham mania de dizer, Deus castiga, né? Porque se não fizer isso, Deus vai castigar. Gente, Deus não castiga ninguém. Essa ideia de Deus castigar é uma ideia antiga, é uma ideia mosaica, da época de Moisés, da época da pedra lascada. Não existe isso. Jesus veio trazer uma visão totalmente diferente de Deus, que Deus é amor, que Deus nos perdoa não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, que Ele não se magoa com as nossas atitudes. As nossas atitudes é que nos magoam, elas é que nos ferem, não é Deus quem castiga. Quando nós, por exemplo, cometemos adultério no campo da sexualidade, saímos por aí fazendo sexo com qualquer um, sem usar preservativo, sem tomar os cuidados que deveria, pega uma AIDS, aí fala, tá vendo? É castigo de Deus. Deus deu a AIDS para ele não fazer mais isso. Você acha que Deus é tão malvado assim de dar AIDS para os outros? Você acha que Deus está nesse nível de mentalidade de cuidar da sua sexualidade, que é tão importante, e Ele vai dar AIDS para você? Gente, isso é ridículo. A AIDS é uma consequência do ato impensado seu, de você ir se oferecendo para qualquer pessoa, sem critério, sem uma avaliação, se entregando e não respeitando o seu corpo como ele deveria ser respeitado, amando o seu corpo como ele deveria ser amado, tá certo? Então, você planta, você colhe, é lei de causa e efeito, não tem nada a ver com Deus. Deus não entra nessa história. Nós é que inserimos Deus na história e começamos a achar que Deus está chateado com a gente e tal. Então isso é antigo e nós precisamos mudar esses conceitos. Bom, então é muito importante que nós fiquemos atentos não só para os nossos atos, seja ele no campo do adultério relacionado à sexualidade, à conduta profissional, à conduta moral, ética, seja em que área for. O mais importante é nós ficarmos atentos aos nossos pensamentos, porque é no pensamento que surgem todas as ideias boas e más. É ali que nasce, é a raiz de todas as nossas mazelas, de todos os nossos vícios, de todas as nossas dificuldades que nós vamos encontrar. É no pensamento. Por isso nós precisamos rever, tá certo? Os nossos pensamentos, porque pensamento é vida. Existe até um livro psicografado por Chico que chama Pensamento e Vida. Maravilhoso, gente. Então ali Emmanuel, o mentor de Chico, nos alerta da importância do nosso pensamento. Quando você pensa, o nosso pensamento ele se materializa. Ele passa a ter densidade, peso molecular específico, ele tem cheiro, ele tem cor,
ele tem movimento. Em outras palavras, ele tem vida. Então, cuidado com o que você pensa, porque existem alguns provérbios chineses maravilhosos que dizem assim: você é o que você pensa. Sócrates já nos dizia isso. Você é o que você pensa. Então, baseado no seu pensamento, é que a sua vida é constituída, tá certo? Tudo que você vai fazer, antes de você fazer, você pensa, você calcula, você, vamos dizer assim, traz isso na sua mente. E a sua mente organiza as coisas para que se materialize e se transforme no ato em si. Então, a vigilância deve ser não só para as nossas atitudes, mas principalmente no nosso campo mental. Por isso que Jesus disse que se você olhasse para uma mulher com um pensamento mau, você já teria cometido adultério. Ou seja, o pensamento em si, ele já é uma ação invisível, porém real, e que tem efeitos assim catastróficos, se você não souber. Portanto, nós precisamos mudar a nossa mente. Por isso é necessário uma reprogramação mental de conceitos e conceitos equivocados que nós trazemos. Se nós não mudarmos a nossa mentalidade, nós vamos estar, muitas vezes, criando verdadeiros infernos para a nossa própria vida. Quando nós temos tudo para ser felizes, nós estaremos infelizes. Por quê? Porque intimamente nós alimentamos pensamentos, desejos e sentimentos inferiores. O pessimismo, por exemplo, hoje ele toma conta da Terra. As pessoas já não acreditam no bem, não acreditam no amor, não acreditam na esperança. E olha, o mundo vai piorar, a situação é assim e tal, ninguém quer mais saber de ninguém. E aí você começa a entrar nesse clima de pessimismo, você se torna uma pessoa triste, uma pessoa realmente que passa a ter quadro de ansiedade, de não dormir bem, de não sonhar mais, de não acreditar no amor, na esperança, no mundo melhor. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque eu diria que o pessimismo é pior muitas vezes do que o Covid-19, porque esse vírus, ele causa alguns danos que são tratados com medicamentos, né? Hoje nós sabemos que existem vários medicamentos que têm uma resposta excelente, né? Agora que nós já estamos mais dominando o assunto, a gente sabe disso, por isso que está morrendo muito menos pessoas, em função de saber como lidar. Agora, esses vírus mentais que nos chegam, isso é que é grave, porque não tem um tratamento específico, é individual, cada um tem que ter a sua conduta para higienizar a sua mente. Porque assim como a sua cozinha tem que ser higienizada, o seu banheiro, você retirar o lixo todos os dias, a sua mente acumula lixo mental. E se você deixar, esse lixo vai feder, vai contaminar, vai te adoecer. E você vai ter os transtornos mentais dos mais variados. E é isso que nós temos que ver, porque, por exemplo, muito mais preocupado do que com a sua sexualidade, está Deus com a sua maldade, com a sua violência que você traz dentro de si, com a sua capacidade de matar o outro. Deus não está preocupado se você vai fazer sexo com nhanhá, com nhenhê, com mimi, com ioió, com quem, meu filho? Deus está preocupado com quem você vai, como você vai lidar com os outros. Você está matando, está roubando, o que você está fazendo? Então, durante séculos, o ser humano voltou o seu olhar todo para a maldade no ato sexual, quando a maldade não está no sexo, está na violência por trás do sexo, está na maldade que as pessoas utilizam, tá certo? Então é isso que é preocupante. E a sociedade, lamentavelmente, do passado, hipócrita, quase que retardada mental, dava ênfase e foco preocupado com a virgindade das mulheres, enquanto que a corrupção, os coronelismo, o racismo, tá certo? A violência doméstica existia em alto grau. Quer dizer, veja a cegueira da humanidade. Então é isso que nós precisamos, recondicionamentos mentais,
reprogramação mental, para a gente mudar um pouco a nossa mentalidade, olhar o mundo com mais amor, olhar o mundo com mais clareza e não perder tempo com futilidades. Preste bem atenção, desvalorizando a essência, desvalorizando as coisas divinas, as coisas celestes, desvalorizando a nossa espiritualidade, os nossos valores éticos, morais, que nos trazem dignidade, né? Para que nós não venhamos a cometer adultérios na lei, adultério na nossa conduta e tantos adultérios que são mais graves do que o adultério sexual. Portanto, gente, nós precisamos de rever conceitos. Por isso eu deixo esse convite, vamos estudar, vamos ler mais. Ficar só assistindo televisão e navegando nas redes sociais não vai te trazer sabedoria. Para um pouco de buscar futilidades e busca a verdade que liberta, que não está necessariamente só na religião, mas está na ciência como um todo. Precisamos ler, precisamos nos informar, estudar, sentar, meditarmos sobre as verdades que vamos ler, porque não adianta também a gente ir recebendo um monte de informação sem codificar, sem meditação, sem essa reflexão em torno da verdade que liberta, né? Jesus, ele veio nos trazer essa visão nova, ele veio quebrar os tabus, ele veio mostrar que nós estávamos equivocados em relação a Deus, que Deus não castiga, que Deus é amor, que Deus nos perdoa sempre e que Ele nos ama e que, na verdade, a nossa conduta deve ser reta em função da colheita que nós mesmos vamos colher dos nossos próprios atos, mas que Deus jamais vai nos punir, nos castigar, nos julgar. Ok, gente? Então vamos pensar nisso com amor e carinho. Hoje nós temos aqui um convidado especial, Alex, nós vamos estar conversando sobre este assunto muito interessante, batendo um papo, ok? Breve intervalo e voltamos já já. Então nós temos aqui o Alex, né, que é coordenador do esclarecimento, trazendo para nós aqui algumas informações e a gente fazendo um bate-papo bem bacana, tranquilo, sobre o tema adultério, né? Pecado por pensamento. Então nós já fizemos uma abordagem inicial e nós vamos aqui bater um papo nesse aspecto. E aí, Alex, você concorda com isso e tal? Você estava falando aí da vigilância, né, do pensamento. Então, Márcio, uma das coisas que chama a nossa atenção sobre esse adulterar, sobre essa questão de modificar, ela nos remete ao quê? A questão da triagem, né, da triagem do pensamento que nós devemos fazer. Então, Emmanuel, ele fala para nós uma questão muito reflexiva, que é que se nós não fizermos essa triagem, aqueles pensamentos, aqueles desejos mais ocultos que nós temos, no dia a dia ele vai acabar vindo à tona. Por quê? Porque nós vamos estar alimentando ele, né? Então, surge a grande necessidade de preocupar com o que nós estamos alimentando. Porque muitas vezes nós sabemos que temos vários pensamentos que são inconvenientes, pensamentos que não são bons e que nós poderíamos evitar ele, mas nós alimentamos ele. Esse pensamento, ele nunca vai vir à tona, ninguém nunca vai saber. Mas é natural que a gente acabe fazendo o quê? Acabe vindo à tona e no nosso comportamento ele vai a se apresentar, né? Tanto que igual você abordou na questão da corrupção, na questão dos vários erros que nós estamos presos, ele acaba vindo à tona e nos perturbando aí, né? Então eu achei interessante nós temos esse cuidado, essa preocupação dessa triagem aí, né? E outro ponto, Márcio, que a gente observa é que nós gostamos de nos acomodar com situações. Então, assim, tudo que é cômodo, tudo que vai trazer comodismo para nós queremos. E na questão mental, também nós caímos. Nós queremos muitas vezes ir na onda mental de pessoas e nos acomodar de pensamento. Por quê? Porque nós não queremos fazer reflexão, nós não queremos ir atrás da verdade, nós não queremos aprender, né?
De repente você vem, esclarece um monte de coisa, abre a mente da pessoa, mas ele prefere o quê? Ele prefere seguir alguém com a mentalidade que até corresponde com os erros ou com o lado inferior que ele tem. Então há uma preguiça mental, né? Muitas vezes nós caímos nessa preguiça mental e acaba seguindo o pensamento de pessoas ou afins, né? E que muitas vezes não condiz com o melhor para a nossa evolução espiritual, nosso crescimento aí, né? E aí existe essa preocupação, né, Alex, que é a seguinte, gente, o vício mental, porque a gente às vezes não tem noção de que os vícios mentais é que alimentam os vícios físicos e corporais, os vícios reais, porque nós temos os vícios imaginários. Então, as pessoas acham que pensar não faz mal, não tem perigo, entendeu? E aí que está o perigo, porque ele não tem noção, né? Por exemplo, a mulher, ela vê um homem, olha para ela, entendeu? Aí ela vê que aquele homem está olhando para ela, tá certo? Então, ela vê, ela percebe que ele está olhando para ela. Então ela alimenta um pensamento interior, né? Será que ele está me olhando? Será que... Então é que é sinal que eu não sou tão ruim assim e tal. Aí você já vai pegar o complexo de baixa autoestima, etc. E falar, não, se ele me olhou, então é um bom sinal, já que meu marido não me olha. Aí você começa a fazer toda essa comparação e aí você fala, eu acho que eu vou olhar também, porque ele não dá atenção para mim, então eu vou dar atenção para esse homem que está me olhando. Aí você já olha e pensa, né? E sorri, dá uma risadinha, aí começa a desgraça, porque aí você está alimentando o sistema, né? Eu tenho uma paciente que diz, doutor Márcio, isso é pecado, assim, todos os dias à tarde eu tomo banho, sabe? Penteio o cabelo e vou lá para o meu portão e fico lá, porque todo dia nesse horário chega o meu vizinho. E ele é bonitão, sabe? Ele é diferente, e ele me olha, ele me dá um sorriso. Então, só faço isso todos os dias, porque tem algum pecado nisso? Eu digo, não. Mas o pecado está que você vai alimentando esse desejo até que ele vai se tornar uma realidade. Uma hora este homem vai convidar você e vai dar uma cantada em você e você vai cair na cantada dele porque você está alimentando esse desejo há algum tempo. Então, gente, se você sabe que isso não é correto, se você sabe que isso vai te trazer, pode te trazer dano, por que você alimenta esse tipo de fantasia na sua cabeça, não é? Tem que fazer o que Jesus disse, vigiai e orai para não cair em tentação, que é o que você falou, Alex, da triagem. Triar é vigiar. Não posso, essa atitude aconteceu uma vez, mas não vai acontecer mais. Então você tem que fugir da tentação. No Pai Nosso, Jesus fala, não nos deixeis cairmos em tentação. Você quer cair na tentação? Você quer alimentar a desgraça dentro de você? Não é? Então nós temos que vigiar no nascedouro. No nascedouro. Tudo que é de mal, ele brota no pensamento primeiro. Você está pensando em matar alguém, começa, eu vou matar esse cara. Aí você começa a alimentar. Mas como que eu vou matar ele? Mato ele a paulada, na facada, eu vou provocar um acidente, vou fazer de conta que foi um assalto. Aí você começa a bolar. Quando você começa a bolar, você já está materializando o assassinato dessa pessoa. Você já está caminhando para o homicídio. Então, isso é grave. Você já está em condição de ser preso, preste bem atenção. No futuro, essa pessoa tem que ser presa antes que ela cometa o ato em si. Interessante isso. Interessante, mas nessa procura de viver em paz, nessa procura de criar essa harmonia interior, procurando respeitar as leis de Deus, a gente acaba percebendo o quê? Que tudo que vai contrário às leis vai tirar a nossa paz, vai trazer sofrimento para nós. Então, observando essa questão dos pensamentos, né, essa questão do comportamento, eu lembrei, você falando agora, eu lembrei de um caso, eu acho que da Vida Continua, em que a mulher, quando é encarnada, ela era galanteada, né, então ela recebia o assédio e ela, assim, aquilo fazia bem para a vaidade dela, então ela achava que aquilo era muito bom e tal. E ela não cortava o mal, né? E aí o que acontece? Ao desencarnar, ela percebe o quê? Ela percebe que ela tinha uma ligação de compromisso com aquela entidade, quer dizer, ela não chegou a consumar nada, não chegou a fazer nada,
mas assim, ela alimentou uma esperança em alguém. Então, quer dizer, algo que ela não ia corresponder. Só para a gente ver a sutileza. E ela ficou presa, então, a auxiliar aquele espírito que estava em desequilíbrio, que desencarna em desequilíbrio, e que ele foi simplesmente por não colocar um ponto final da situação, né? Outro ponto que você me falou também, você comentando sobre essa questão, do cara que planeja desencarnar o outro para ficar com a mulher dele, e aí ele planeja, vai executar, não consegue efetuar, mas outro que também tinha a intenção, executa, e aí quando ele desencarna, ele também percebe, fala, mas eu não cometi o erro, mas a vontade, tudo ele preparou para aquilo, igual você comentou, entendeu? Está preso naquele laço ali de reparação, de reajuste. Por quê? Porque alimentou a vontade, né? Alimentou a vontade. Então é uma questão que nós temos que pensar muito, porque a gente pensa assim, isso não tem nada a ver, é uma coisa tão boba que, né, de repente a gente sente essas coisas mesmo, mas nós temos que começar a refletir que a gerador do nosso sofrimento é o mal que existe dentro de nós. É o mal que existe dentro de nós. Então, por mais que ele não venha a se exteriorizar, mas ele ainda está lá e nós temos que combater ele, porque ele vai gerar não só sofrimento para nós, ainda acaba gerando mais sofrimento para as pessoas à nossa volta. Exatamente. Eu lembro de um caso, eu acho que Maria Dolores descreve uma situação em que um pai tinha uma filha muito rebelde, endurecida, e numa situação em que Jesus encontra com eles, e Jesus fala que ela era uma pessoa dócil, e ela trata Jesus com docilidade, e o pai estranha, fala assim, mas como que ela é tão agressiva, tão dura, tão rebelde? E aí ele pega e fala, Jesus vira para ele e fala para ele, você sabe por que ela é assim? Porque ela é chicoteada mentalmente por você, pela sua inconformação dela não puxar o perfil romano, entendeu? Porque ela puxou o perfil da esposa, que não era, entendeu? Era hebreu, raça, né? E aí o que acontece? Ele tinha uma revolta íntima que ele nunca falou para a esposa, porque ele ia causar uma disenção muito grande, mas ele alimentava mentalmente. E essa chicoteada mental atingia a criança, entendeu? Que respondia em volta dessa insatisfação no convívio familiar. E aí nós vamos pensar então, quantas chicoteadas nós damos aos nossos familiares, por muitas vezes não aceitar situações que de repente está na condição dele ainda, que ele não consegue oferecer melhor. Muitas vezes satisfação nossa por outras encarnações, que agora nós vemos numa situação que nos força uma nova realidade, e a gente se revolta contra aquilo e cria esses dardos mentais, essa violência mental que vai bombardeando aí todos os nossos familiares, né? Muito interessante, né, gente? Você sabe que, conversando sobre isso, Alex, as pessoas não têm noção dessa gravidade. E você vê a colocação do Alex importante, né? No plano espiritual, a pessoa, só de alimentar a fantasia na cabeça daquele homem, já comprometeu a vida dele e já teve que se tornar responsável por ele no plano espiritual. Porque ele a vida inteira alimentou o desejo que ela alimentava vaidosamente. Né? Porque sentia prazer em alimentar. E achava que não estava fazendo muito, porque não chegou a consumar o ato, né? Então ela achava que ela não cometeu nenhum adultério. Estava adulterando. Olha que interessante, né? Hein, Márcio? Outra questão que eu estava fazendo a reflexão quando você falava, é a questão das pessoas que criam afinidade conosco e automaticamente elas vão seguindo a onda do nosso pensamento. Então nós temos mais essa responsabilidade. Então nós influenciamos mentalmente os nossos familiares, aqueles amigos afins, todos eles vão ser influenciados, quer queira ou não, devido ao quê? A afinidade que tem conosco. Então muitas vezes os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, criando sintonia com todas essas pessoas que se ligam a nós, ele vai levar elas a ter as antipatias, os preconceitos, os equívocos, os erros que nós alimentarmos dentro de nós. E igual você falou, você cria essa questão energética e você fala, não, mas eu não alimento isso e tal. Mas não adianta, porque a nossa energia, naturalmente, ela vai gerar essa situação, né? Vai gerar essa situação.
Então, como o Alex coloca muito bem, gente, a queda nossa, ela não é individual, né, Alex? Não é individual. Quando caímos com todos juntos, porque tem a lei de afinidade, que o Alex lembrou muito bem. Todos os que estão relacionando conosco acabam sendo influenciados energeticamente no campo das energias, no campo dos sentimentos. Então, a nossa responsabilidade é enorme. Tá certo? Porque nós não vamos só adulterar sozinho, nós cometemos adultérios coletivos, essa que é a grande verdade, né? Induzimos outros a adulterar. Por exemplo, quando você vê um político, né, desviando milhões, todos os que estão à sua volta também desviam, todos querem roubar também. Quer dizer, quantos você leva à corrupção? Que poderia não estar, mas seguindo o seu exemplo, tipo, o senador rouba, por que eu não vou roubar também? Né? O presidente rouba, por que eu não vou roubar também? Então é em cadeia. Quer dizer, ele é responsável não é só pelo ato dele não, é pelo todos os atos gerados a partir do exemplo que ele dá. Interessante isso, né? Sim. Mesmo oculto, mesmo que ninguém saiba que ele roubou, a energia que arrasta, não é o ato em si, né, Alex? Interessante. Então, bem lembrado. Uma questão que Emmanuel coloca, mas sobre a vontade, é interessante, porque ele fala assim, que a vontade, muitas vezes, de querer mudar, ela não vai impedir de nós sermos bombardeados com toda essa energia que a sociedade emana, negativa. Então, ela não vai impedir, porque como nós estamos num estado inferior, nós vamos ser bombardeados de qualquer jeito. Sim. Mas a vontade, ela pode nos ajudar a fazer o quê? A não ceder, não alimentar, a iniciar uma disciplina mental, a uma meditação para avaliar os nossos pensamentos, avaliar quais são os sentimentos que nós alimentamos dentro de nós, que gera pensamentos negativos. Nós temos que começar a interiorizarmos para os nossos sentimentos, para perceber, mas isso surge por quê? Isso é vaidade, isso é orgulho, isso é egoísmo? Qual é o nascedouro disso? Porque investigando isso através da meditação, da leitura, né, nós vamos conseguir ir trabalhando isso aí. Porque não dá para você trabalhar algo que você não investiga, você não sabe qual é o nascedouro, porque muitas vezes nós vamos descobrir e falar, de repente eu sou invejoso, eu tenho inveja dentro de mim, olha só, eu não imaginava. E ela é encadeadora de várias ações em torno e eu não prestava atenção. E aí nós vamos começar a trabalhar através da vontade. Quando nós formos bombardeados com esses sentimentos que geram o quê? Pensamentos de adulterar, de errar, nós vamos falar, não, minha vontade não vai canalizar para esse caminho. Eu estou com um novo ideal, eu quero criar um novo ideal superior para mim. E abraçando esse ideal, nós vamos começando a fazer o quê? Direcionando nossa mente, né? Direcionando. Então, nós vamos ser bombardeados. Vai ter os clichês mental, o vampirismo está aí, os espíritos inferiores estão aí, né, querendo aproveitar várias situações e que depende de nós o quê? Irmos nos fortalecendo nessa situação. E se pensar não paga nada, né, Alex? Sim, pior, então, olha só, né? A gente fala que pensar não paga. Se pensar não paga nada... Na verdade, paga. Não paga vírgula, né? Porque você vai ter que pagar por isso. E você pode pensar coisas boas e coisas ruins. Por que não pensa coisa boa? Por que não começa a alimentar, né, a nossa, vamos dizer assim, caixa mental, a nossa casa mental, com coisas dignas e coisas belas, né? André Luiz Marques escreve que eles vão acompanhar, o mentor espiritual chama ele para acompanhar um processo de desencarne de 4 religiosos. Uhum. Nesses 4 religiosos, o André Luiz perguntou, mas por que eles têm essa... o que nós vamos fazer? Eu falei, primeiro nós vamos tirar ele para eles fazerem uma ambientação, para quando desencarnar eles não estranhar o local e tal. E André Luiz falou, mas que chique, vocês vão ter uma ambientação para ser inteirada onde eles vão. Ele falou, mas por que isso? Aí ele fala, olha, foi uma conquista deles, enquanto encarnados, todos tiveram grandes trabalhos do bem e tal, mais de 40 anos, né, auxiliando o próximo. E aí, nesses religiosos que eles vão buscar, são várias religiões, tinha um que não estava ligado a nenhuma religião e que era um livre pensador. Mas uma pessoa que tinha um pensamento no bem, Márcio. Olha que interessante. Que os espíritos falam que ele, desde jovem, ele era uma pessoa muito considerada pela espiritualidade superior, porque ele emitia pensamentos e energias que auxiliavam no atendimento de vários espíritos. Olha só, quer dizer, muitas vezes a pessoa não pensa no valor que um pensamento vai dar. Então, eles olhavam para ele com grande consideração.
entendeu? Porque ele emitia essas energias aí. Então é algo que a gente fala assim, mas será que vai adiantar mesmo? Será que não vai adiantar? Vai gerar sim. E o que isso remete ao quê? A caridade do pensamento. A caridade do pensamento. Nós queremos muitas vezes modificar muitas coisas, vamos fazer através do pensamento também, né? Evitar de dar força para o mal. Porque muitas vezes o mal coletivo, o nosso karma coletivo, ele está ligado ao mal individual. Porque nós temos todas as imperfeições da sua potencialidade dentro de nós. À medida que nós alimentamos elas e mandamos, igual você falou, no universo, nós acabamos ficando presos à humanidade que gerou aquela energia, né? Muitas vezes nós vemos violências que falam, mas eu não queria nem saber dessa notícia tão ruim que é. Mas será que em algum momento de animalidade nós emitimos essa energia, não tivemos a coragem de realizar, mas alguém fez? Alguém acabou fazendo. De repente, uma agressividade nossa contra alguém pode ser o botão que a pessoa do homem-bomba lá vai apertar para se explodir. E aí a gente fala, não, mas eu não sou culpado. Mas, pelo que os Espíritos nos esclarecem, pelo que a gente vai lendo e compreendendo, nós estamos ligados à humanidade inteira. É incrível, né, gente? São as nossas construções mentais. Elas são construções verdadeiras, né, Alex? Então, nós temos que começar a respeitar mais, a valorizar mais os nossos pensamentos, vigiar mais e cuidar para que esses pensamentos sejam nobres, dignos, né, elevados, porque nós vamos atrair magneticamente, ao desencarnarmos, os espíritos que somos afins. E a afinidade, ela gera pelo pensamento, ela gera pelo sentimento, pelo coração, né? Então, se pensar não paga nada, vamos pensar no bem, pensar no amor, pensar nas coisas boas do mundo, né? Que com isso nós vamos construir um mundo melhor. A construção do mundo melhor começa na nossa mente, começa no nosso coração, né? Muito bom. Então, gente, queremos agradecer aqui a presença do Alex, nós falando sobre esse assunto, né? Que é muito interessante. E vamos ler mais sobre isso, né? Você vê que o Alex contou várias passagens, né? Dos livros que lê e do aprendizado que vai adquirindo, né? Muito obrigado, Alex. Bom, obrigado, Márcio. Obrigado a todos aí que nos acompanham. Vamos às nossas perguntas. Meu nome é Júnior e eu tenho uma dúvida com relação aos maus pensamentos. Por que é tão difícil se libertar dos pensamentos inferiores que a todo momento vêm à nossa mente, mesmo que a gente não os pratique? Júnior, sua pergunta é maravilhosa. Realmente é difícil, sabe por quê, Júnior? Nós estamos no mundo de provas e expiações, onde a psicosfera está carregada de vibrações e energia negativa. E a nossa mente, como um grande receptor, né, de emissões de energia, né, tanto de recepção quanto de emissão de ondas eletromagnéticas, a nossa mente é bombardeada milhares de vezes ao dia por pensamentos, sentimentos inferiores, animalescos. Então, nós temos que estar vigiando e orando, como disse Jesus, o tempo todo, para que nós não consigamos absorver todo esse bombardeio de ondas eletromagnéticas negativas que nos chegam a todos os instantes. Mas a dificuldade, Júnior, está em relação ao nosso planeta, em relação ao nosso corpo, tá certo? Nós, enquanto habitando um corpo animal, também ainda vamos ter a tendência animal falando mais alto que a espiritual. Então esse conflito, essa dificuldade vai ser grande, mas nós vamos conseguir vencer, porque nós tivemos inúmeros homens que venceram, que tiveram carne igual nós e conseguiram superar. Exemplo, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, tantos espíritos elevados que a Terra já teve, não é? Então, eles conseguiram, é porque nós podemos conseguir também. Depende do esforço constante, uma vigilância permanente. Tá certo, Júnior? Mas a sua pergunta é maravilhosa. Um abraço, Júnior. Olá, Márcio, tudo bem?
Então, me chamo Flávia e eu tenho uma dúvida. O adultério é um motivo justo para a separação? Bom, Flávia, você fez uma pergunta interessante. Observa só, em relação à traição, né? Porque quando ela fala adultério, ela está falando de traição, né? A traição, ela é algo danoso, porque quando você está traindo, você está enganando, você está adulterando, você está cometendo adultério, né? Então, dentro da nossa visão, a traição, ela é motivo para separação, sim. Ninguém é obrigado a conviver com uma pessoa que te trai. Tá certo? Até porque, você imagina se você é casada e tem um filho, aí o seu esposo te trai, você acha que é normal e fica por isso mesmo, aí você contrai uma AIDS, ele também, os dois morrem, fica seu filho órfão. Então é uma questão até de preservação da própria espécie. Então traição, tá certo? Dá respaldo às separações. Tá certo? Não só traição, mas como violência. Nós somos a favor da separação de casais em duas situações: adultério, traição e violência. A partir do momento que existe uma agressão física, a partir do momento que a pessoa não te respeita e te agride fisicamente, aí o relacionamento é impossível. Porque se você insistir, um dos dois poderá morrer e a situação poderá ser muito mais grave. O propósito do casamento, o objetivo, é aprender a amar. Se você não está aprendendo a amar, está aprendendo a odiar, desconfia que você está equivocado. Sai dessa enquanto é tempo. Porque nós não podemos persistir alimentando ódio que poderá nos levar à vingança e convivendo com uma pessoa que te trai e que você perdeu a confiança nela. Então, nós temos que ter esse bom senso, porque tem pessoas que são contra a separação em qualquer situação, não é assim não. Nós temos que ter esse senso, nós não podemos conviver com pessoas que estão nos traindo, nos enganando o tempo todo, né? Então a pessoa tem direito legal de separar, porque permanecer numa relação dessa é muito grave. Então, o que é mais imoral, tá certo? Separar ou continuar esse relacionamento? Continuar um relacionamento nesse nível. Agora, se a mulher ou o marido pensa, não, eu perdoo, foi uma atitude leviana do meu parceiro e eu vou esquecer isso e isso vai passar, eu não dou importância para isso, tudo bem, aí isso pode acontecer. Aí a pessoa supera isso e vai para frente. Agora, se for para ficar jogando na cara, remoendo, sofrendo, isso gerar um câncer de seio, gerar um problema mais tarde, é melhor separar, né? Entre o mal maior e o mal menor, vamos optar pelo mal menor. A separação é o mal menor. Fala, Dr. Márcio, tudo bem? Eu sou o Patrick e eu tenho uma dúvida acerca do adultério. Quando uma pessoa casada, ela sente desejo por outra pessoa e chega a oportunidade de ela consumar esse adultério, mas por uma reflexão, pensando melhor e desejo de fazer o certo, ela não consuma esse adultério. Eu queria perguntar para você se ainda assim isso seria considerado adultério. Olha, Patrick, a sua pergunta é maravilhosa. Lógico que não é adultério, porque a tentação veio, você resistiu e não caiu na tentação. Ah, mas eu pensei. Você pensou, mas na hora você refletiu e viu que não é esse o caminho. Então você, apesar de ter, entre aspas, caído em tentação, você não efetivou a tentação. Então, obviamente, é muito melhor do que se você tivesse efetivado. Existem pessoas que falam, não, só de você pensar, você já cometeu adultério. O cara fala, bom, então já que eu pensei mesmo, eu já cometi, eu vou fazer logo de vez, né? Quer dizer, é o raciocínio lógico. Mas, na verdade, é assim, o fato de você pensar, de você alimentar, pode te levar a cometer o ato, e isso que é perigoso. Por isso que é bom não alimentar o desejo no pensamento. Ele deve ser eliminado antes, para que isso não cause em você a famosa tentação. E Jesus no Pai Nosso fala, não nos deixeis cairmos em tentação, porque todos nós vamos ter tentação, né? Para alguns a tentação é o sexo, para outros a tentação é a gula, ele não pode passar numa padaria, né? Principalmente se ele está sobrepeso. Para outros a tentação é o álcool, ele não pode passar perto de um bar que a boca dele enche d'água quando ele vê uma latinha de cerveja. Para o outro é a droga, né? Quando ele lembra da cocaína, ele sente. Para o outro é o roubo, né? Para o político é o poder. Enfim, cada um tem a sua tentação. E Jesus sabia disso. Por isso ele fala, não nos deixeis cairmos em tentação. Todos nós temos as nossas tentações e temos que vigiar para não cair nelas. Preste bem atenção. Diminuindo a frequência com que caímos. Cair, podemos cair, mas temos que levantar a cabeça, erguer, dar a volta por cima e dizer, não caio mais. Eu preciso
virar gente. Eu preciso vencer a mim mesmo. Porque vencedor não é o que vence o mundo, mas é o que vence a si mesmo, as tentações interiores. E isso só Deus conhece, as suas tentações interiores. Gente, tudo que nós falamos tem respaldo doutrinário. Vamos aos livros que nós vamos indicar. Olha ali, Vida e Sexo, gente. Esse livro, né, é um livro psicografado pelo Chico, de Emmanuel, maravilhoso, vale a pena você ler. Fininho, pequenininho, fácil de você manipular, né, e estudar sobre o assunto. Leia esse livro que vale a pena. O outro livro é Sexo e Consciência, uma obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, de Manuel Filomeno de Miranda, que é maravilhoso. Ou é Joana de Ângeles, não me recordo. É maravilhoso, tá, gente? Então, Sexo e Consciência é muito importante. Ele, às vezes, você fica meio desanimado, porque ele é bem grosso, tem quase 500 páginas. Mas vale a pena você ler esse livro, tá? Temos ali também Esculpindo o Próprio Destino. Esse livro é fantástico, tá certo? Então, vale a pena você estar lendo sobre esse assunto, onde aborda muito a questão do adultério, né, no campo político. Muito interessante. Gente, os nossos avisos de hoje são os mesmos. Um deles é a ação entre amigos. Nós temos aí um Onix, né, 0 km, que vai ser sorteado agora dia 12 de dezembro, tá certo? Então vale a pena, com apenas R$20 você pode ganhar um Onix 2020, modelo 2021, 0 km, tá certo? Vale a pena, completo o Onix. Então, gente, colabore conosco. Se você comprar e não ganhar, você já ganhou, porque você colaborou com uma instituição séria. E se você ganhar, o Onix já é o seu presente de Natal, né? Então, por favor, ligue para nós e compre, adquira o seu ingresso, tá bom? Em relação às nossas redes sociais, nós estamos no Face, no Instagram, no YouTube. Se você colocar no YouTube Associação Espírita Vantuílio de Freitas, todos os nossos programas de televisão estão lá gravados, estão arquivados no YouTube. Então vale a pena você assistir temas interessantes, né, que você vai meditar, vai ver sobre o assunto. Às vezes você está aí assistindo televisão, passa um monte de canal para lá e para cá, não tem nada que preste, como diz o outro. Então entra na rede social e assista, né? Nós temos também no Instagram, no Face do Vantuílio de Freitas, todos os dias nós temos o Evangelho, tá certo? Que nós apresentamos, então vale a pena você estar conectado conosco nas redes sociais. Em relação às atividades do Vantuílio, vai ter um quadro aí, estão todos, os nossos horários voltaram ao normal agora, tá certo? Nossas atividades estão regulares, mas nós estamos tomando todas as medidas, né, de distanciamento, de máscara, tudo certinho, álcool gel, lavando as mãos para manter, né, e não colocar os nossos frequentadores em risco. Em relação ao nosso programa, nós estamos atrás de patrocínio. Se você puder colaborar, nós agradecemos. Doação, torne-se um sócio da nossa instituição. Com apenas R$10 você colabora com uma instituição seríssima, tá certo? O nosso balancete está no nosso site www.vantuilidefreitas.com.br. Você olha balancete, está lá a nossa prestação de conta mensal, para onde que vai cada centavo que nós recebemos de doação, tá certo? Aí está a agência, essa agência do Sicredi está relacionado à rede social, à parte de comunicação social, tá certo? E a conta do Banco do Brasil é a conta genérica que você vai estar direcionando a sua doação para as doações, para as atividades desenvolvidas no campo social no Vantuílio, tá bom? Então é isso, gente. Agora vamos aos recadinhos do WhatsApp. Gente, recadinhos do WhatsApp. Nós queremos agradecer você pela sua mensagem, né, que você manda para nós, o seu recadinho, tá certo? Então, nós vamos fazer alguns comentários aqui de Maria Tereza, né, de Cuiabá. Ela parabeniza e diz que assiste todos os nossos programas domingo, tá? Maria Tereza, um abraço para você. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Isabel, de Alto Araguaia. Um abraço, Isabel. Ela diz, não perco nenhum programa, pois ele é muito construtivo. Aprendemos muito, que Deus abençoe toda a equipe. Obrigado, Isabel. Que bom que você assiste. É um prazer ter você nos acompanhando. Mande mais mensagem para nós de estímulo, porque você com certeza é um estímulo para nós, Isabel.
Queremos agradecer também Suzana Amorim, do bairro Dom Aquino, aqui de Cuiabá, que diz que adora o programa e que assiste sempre. Muito obrigado, Suzana, que Jesus nos abençoe. E queremos agradecer, gente, todos vocês, porque no programa Morte Prematura nós tivemos mais de 25 mensagens, né? E eu quero agradecer carinhosamente por essas mensagens. Continue mandando seu recadinho. Ó, o telefone está aí, mande agora o seu recado, tá certo? Para nós. E vai ser um prazer a gente poder divulgar alguns aqui. Muito obrigado. Gente, o nosso próximo programa é maravilhoso. Não se pode servir a Deus e a Mamum. O que é isso? Não perca que você vai descobrir. Maravilhoso esse tema. Gente, olha que música linda essa que nós vamos ouvir agora. Oração São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Estamos finalizando mais um encontro com a espiritualidade, onde queremos agradecer pela sua audiência. E vamos, nesse instante, convidá-los a fazermos a nossa fluidificação das nossas águas. Vamos lá. Deus de amor e bondade, coloque nessa água e em todas as águas de todos os lares o medicamento, o bálsamo para as nossas enfermidades físicas e espirituais. Nos abençoe, Jesus, abençoando cada lar, nos abençoando para que possamos, a partir de hoje, vigiarmos muito mais os nossos pensamentos e sentimentos. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Todo trabalho é bem-vindo, as mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feita é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar amor na canção.
que não se cansam de